Sabe aquela sensação de que, não importa o que a gente conquiste, a satisfação de verdade parece sempre escorrer pelos dedos? Hoje, a gente vai mergulhar na filosofia de Jean-Paul Sartre para tentar entender esse mistério. Vamos começar com a pergunta que talvez todo mundo já tenha se feito em algum momento. Por que é tão difícil segurar aquela sensação de prazer, de contentamento? Parece que assim que a gente consegue o que quer, já estamos de olho em outra coisa. A resposta que Sartre dá para isso é fascinante. Ele começa dizendo que, na realidade, existem duas formas fundamentalmente diferentes de existir. E entender isso é a chave de tudo. De um lado, temos o que ele chama de ser em si. Pensa na realidade sólida, densa dos objetos. Uma cadeira, uma montanha. Do outro lado, tem o ser para si, que é a realidade estranha, quase que vazia, da consciência humana. Para ficar bem claro, o em si é tipo uma pedra. Ela só tá lá, é maciça, completa, cheia de si mesma. E não tem consciência de nada, nem dela própria. Uma pedra e ponto final. Agora, a parte genial é o para si, a nossa consciência. Ela não é nada parecida com uma pedra. Sartre usa uma metáfora ótima, a consciência como uma bolha. O que define uma bolha não é a fina camada de sabão, mas o espaço vazio que ela carrega por dentro. Essa ideia da consciência ser um vazio é uma das sacadas mais radicais de Sartre. É aqui que o nosso quebra-cabeça sobre o desejo começa a fazer sentido. Vamos entender isso melhor. O ponto de partida do Sartre é que a consciência está sempre voltada para fora. Ela está sempre pensando em alguma coisa, querendo algo ou vendo o mundo. Ela precisa de um objeto. Exatamente, a consciência é como um holofote, sempre iluminando alguma coisa lá fora. Ela em si não tem conteúdo, ela é pura atividade, um puro direcionar-se para as coisas. E aí vem o pulo do gato. Se a gente tira os objetos para os quais a consciência aponta, o que sobra? Segundo Sartre, não sobra nada. Um vazio, um buraco no tecido da existência. É a partir desse vazio, dessa falta fundamental, que a gente chega no coração do nosso mistério. A revelação do que o desejo realmente é. Para Sartre, desejar não é só querer coisas, é muito mais profundo. O desejo é o nosso projeto de vida mais básico, a tentativa desesperada de preencher esse buraco que a gente carrega dentro de si. E esse projeto se desenrola em alguns passos, saca? Primeiro, a gente sente esse vazio. Segundo, a gente projeta a meta de se tornar pleno, sólido, como uma coisa. E terceiro, a gente corre atrás de um ideal impossível. Ser, ao mesmo tempo, uma consciência e uma coisa. Uma fusão do para si com o em si. E Sartre dá um nome bem forte para essa busca sem fim de ser, ao mesmo tempo uma consciência livre e um objeto completo. Ele diz que esse é, no fundo, o desejo de ser Deus. Ok, agora a gente consegue finalmente entender por que nossos desejos estão destinados à frustração. E não é por azar, é por uma necessidade da própria estrutura da nossa existência. Pensa bem, querer mais prazer, mais coisas, o relacionamento perfeito, mais conhecimento, no fundo, são só máscaras diferentes para esse mesmo e único desejo: preencher nosso vazio e nos tornarmos completos. É como perseguir um fantasma. Certo, mas por que exatamente esse projeto tem que falhar? Por que a gente nunca alcança essa satisfação plena e duradoura? A resposta é um paradoxo incrível. A gente falha porque, se a gente ganhasse, a gente perderia. No exato momento em que a nossa consciência se tornasse algo sólido e completo, ela deixaria de ser consciência. Ela perderia sua liberdade, seu movimento, viraria só outra pedra. Mas calma, isso não é para ser deprimente. Na verdade, Sartre vira totalmente o jogo aqui. Ele diz que esse fracasso do desejo é justamente a fonte do que nos torna humanos. Como ele deixa claro na sua obra-prima O Ser e o Nada, a condição número 1 para que a gente possa agir no mundo, fazer qualquer coisa, é que a gente seja livre. Ou seja, aquela sensação de incompletude, aquele vazio, não é uma maldição. Muito pelo contrário, é justamente daí que nasce a nossa liberdade radical. É esse espaço vazio que nos permite escolher, agir e mudar. Diferente da pedra, que está presa a ser o que ela é, nós não somos seres fixos. Somos definidos pelo nosso futuro, pelas possibilidades que a gente projeta. Somos livres para criar nosso próprio sentido. Isso nos leva àquela frase famosa e impactante de Sartre:
Estamos condenados a ser livres. Não há uma escolha a ser livre. É uma condição da nossa existência. Não tem como escapar. Então, tudo isso nos deixa com uma pergunta final, e ela é poderosa. Sabendo que nosso desejo mais profundo de ser completo é inalcançável, que significado cada um de nós escolhe criar para a própria vida? Como, afinal, a gente escolhe viver,